eu sou Legário, mais um vídeo do Pequeno Momento com Deus, e hoje eu quero falar sobre amizades. Amizade é algo que a gente tem que ter cuidado, temos que ter cautela. Falei esse dia para trás sobre o oficial Naaman, que para receber a cura da lepra, ele precisou escutar os seus companheiros, as pessoas que tinham liberdade com ele. Acredito que talvez até de mesmo patente, porque do jeito que a Bíblia refere-se, militarmente falando, é algo muito próximo da hierarquia. Então a gente vê que a pessoa que falou para ele, cara, se fosse em outro lugar ele seria pior. Se ele fosse pedir para você fazer algo mais doloroso, ou algo que fosse custar um sacrifício, você iria fazer. Agora ele te mandou descer na água, você não está querendo descer na água. E aí, por causa dessa cognição desse amigo dele, ele pega, então toma atitude e vai até Rio e recebe a cura. Só que a gente também vê exemplos de pessoas que não são amigos que fazem essas atitudes. Por exemplo, o irmão de Tamar, o meio-irmão de Tamar, quando ele tem a ideia de abusar sexualmente da sua irmã, o amigo, muito sagaz que a Bíblia fala, ele deu a ideia de como que poderia ser feito, situação para ele conseguir ter a oportunidade. Então, ontem escutando uma live, tem uma estatística que fala que a criança que nasce abaixo da linha da pobreza, para ela conseguir ser rica, é 8 gerações depois dela. Justamente por causa dos amigos. Eu já presenciei algumas coisas muito próximas de mim, de falar assim, cara, isso não é para pobre, isso não é para você, e coisa e tal, justamente por causa das crenças limitantes das outras pessoas. Mas você vive no meio, e pode acontecer isso de pessoas com crenças limitantes menores que as suas, ou com pessoas com algumas ideias diferentes das suas. Mas a partir do momento que você apresenta uma situação, apresenta algo que está acontecendo com você, e assim, aquele impulso, cara, faz, se der pouca coisa, pode te prejudicar. Porque depois a conta vai fechar, vai ser para você, não vai ser para o outro. Não vai ser para ninguém que te aconselhou. Então é algo muito importante nós, diariamente, ter isso em comum com a gente, de entender com quem estamos conversando, com quem vamos apresentar, com quem vamos falar as coisas, justamente para não ter risco de nos desapontarmos com atitudes nossas influenciadas por outras pessoas, sendo que o responsável somos nós. Então isso é algo muito, muito sério, a gente entender e imaginar com quem a gente compartilha as nossas ideias, com quem nós compartilhamos os nossos pensamentos, como que nós compartilhamos muitas coisas que estão ao nosso redor, para não ter o risco de um calor da emoção, ideias diferentes de outras pessoas, nos conduzir a um erro, nos conduzir a alguma coisa que não vai ser bom para nós, justamente por causa das amizades. Então a gente precisa sempre lembrar, as más companhias corrompem os bons costumes, e não é para toda pessoa que a gente tem que tomar ideia. Igual os níveis da água, você vai descendo, e aí a cada nível tem um jeito certo do oxigênio que você vai temperar. Para mergulho acima de 40 metros, a pressão é diferente, a roupa tem que ser diferente, a mistura do oxigênio tem que ser diferente. Então, do mesmo jeito, a gente tem que ter os níveis de amizade com algumas pessoas. Tem pessoas que a gente só vai sentar, trocar uma ideia, coisa à toa. Pessoas, às vezes, amigos do trabalho, que não tem a sua mesma ideologia, que não tem a sua mesma fé. Cara, ali, cara, é só comentar alguma coisa do trabalho, algum brainstorming, ou algum feedback, ou brincar, zoar, falar, para quem gosta de futebol, falar o que está acontecendo no futebol. Só que tem outros amigos que vão ser mais profundos, vai ter uma outra pressão, que você talvez não vai conversar tanto, mas toda vez que você senta para trocar uma ideia, o cara te entrega uma visão muito grande, muito ampla. Eu tenho amigos assim,
que às vezes a gente senta para conversar de coisa séria e a gente coloca na mesa as ideias e dali já sai, já começa a conduzir a vida e dá muito certo. Então a gente precisa também saber classificar as pessoas as quais nós ouvimos, as quais nós convivemos, para não nos entregar um relacionamento ou uma ideia errada e nos prejudicar. E na hora que a conta fechar, só fecha para quem tomou a decisão, não fecha para as outras pessoas. Então temos que ter essa cautela. Operações do Reino dos Céus, fica com Deus.